Sejam muito bem-vindos ao canal e o vídeo de hoje é mais um vídeo narrado e a belezinha dessa vez é esse modelo aqui, é um modelo novo meu que eu ainda não batizei e é uma peça destinada a uso no campo e tem essa textura bem legal aí que vocês vão aprender a fazer hoje. Após desenhar a faca no aço, vamos para o corte. Eu estou utilizando o aço 5160 da Manchester Aços de 1/4 de espessura, beleza? E é um ponto interessante aqui a destacar é o seguinte, galera. Vocês devem usar todos os equipamentos de proteção individual, principalmente a máscara na hora do corte, beleza? Porque o pó, o abrasivo do disco e o pó de aço acaba com os pulmões, beleza? E um detalhe interessante também é que aqui na minha oficina eu faço esse corte dentro de uma sala fechada, é uma sala específica para corte. Então depois que eu saio dessa sala eu posso tirar a máscara. Caso você faça na sua oficina em uma área aberta, né, no geral da sua oficina lá, né? É importante você continuar com a máscara mesmo após o corte, tá? Por um tempo aí, porque esse pó ele fica em suspensão no ar e ele é perigosíssimo. Após fazer o corte, vamos usinar o contorno na lixadeira de cinta. Estou utilizando uma lixadeira de cinta da Guajuvira Equipamentos, beleza? E um detalhe interessante a destacar aí que vocês devem utilizar uma lixa gasta, beleza? Eu sempre destaco isso, porque é comum a lixa romper ali por conta do aquecimento e até porque a gente está utilizando sempre o cantinho da lixa, é comum ela romper. Após fazer as marcações, que é a marcação da altura do gume, a marcação de centro da peça, né, que eu faço embaixo e em cima para deixar a ponta bem alinhadinha na hora do desbaste, nós vamos fazer o desbaste. Para fazer o desbaste, eu vou utilizar a roda de contato, né, vai ser um desbaste côncavo, beleza? E eu vou utilizar uma lixa grão 36 óxido de alumínio convencional, sem lixa cerâmica nem nada disso, tá? Eu acho que tem um ótimo rendimento e um bom custo-benefício aí, tá? Bom, a gente começa aí de um lado e depois vai para o outro, né, sem segredo nenhum. Não fico variando, eu faço o desbaste total de um lado e depois eu viro a peça e faço do outro, beleza? Com cuidado para não ultrapassar as marcações, né, sempre bem devagarzinho ali, tomando o máximo cuidado possível. Eu costumo ali utilizar um topzinho, vocês podem ver que uma mão eu seguro a faca e na outra mão tem um top de madeira. Para não queimar a mão ali, né? Porque a peça aquece muito e se a gente for ficar refrigerando nesse desbaste inicial aí toda hora, vai muito tempo. Dessa forma a gente consegue desbastar a faca um pouquinho mais rápido, beleza? Nesse topzinho ele tem um degrauzinho que segura a faca para ela não escorregar para baixo. O desbaste do falso fio depois eu vou fazer no flat, beleza? Não vou fazer aí na roda de contato. Eu acabei não filmando o desbaste do falso fio, mas não tem segredo nenhum. Tem um outro vídeo semelhante a esse daqui, de uma peça parecida com essa, onde tem o falso fio, e lá vocês conseguem ver a usinagem do falso fio também. Caso vocês queiram ver, dê uma olhadinha aqui nos vídeos postados do canal. Nesse modelo eu faço o cabo antes de fazer o tratamento térmico e eu vou utilizar um bloco de Gonçalo Alves da Gavião Madeiras, tá? Por que eu faço o cabo antes do tratamento térmico? Porque eu quero aquela coloração oriunda do tratamento térmico em todo o contorno ali do cabo também, né? Ela ficar meio azulada, amarelada e tal, né? Daquele óleo queimado. Eu preciso dessa coloração nesse contorno para esse modelo em especial, então eu tenho que fazer o cabo antes. Não tem segredo nenhum aí, é o mesmo processo de sempre. Nós vamos fazer a marcação da silhueta da faca no bloco, procurando ali, né, colocar essa empunhadura na parte que tem mais desenhos do bloco, na parte que a gente acha que se encaixa melhor no projeto. E depois de desenhar ali, nós vamos para o corte. E o corte não tem segredo nenhum, eu faço na serra fita, mas caso você não tenha a serra fita, é totalmente possível fazer na serra manual, eu fiz por muitos anos aí. Tem que tomar cuidado na serra fita para não cortar os dedos, tá? Eu sempre tomo bastante cuidado ali, mas se você às vezes é meio atrapalhadinho, aconselho utilizar um toquinho ali para pressionar o cabo contra a serra para evitar acidentes aí, até porque eu já me acidentei. Então é bom tomar cuidado. Com os excessos já cortados, vamos fazer um acabamento no contorno desse bloco, principalmente nas extremidades, né, na parte da frente e na parte de trás, beleza? E depois de fazer essa usinagem ali na lixadeira de cinta, é claro que utilizando uma lixa nova, com RPM baixo, tá? Porque senão a gente vai queimar a lixa. Depois da gente fazer essa usinagem, utilizamos esse bloco para fazer as marcações ali na faca. Eu faço os limites do bloco, né, desenho ali com uma lapiseira e daí eu tiro as medidas de onde eu vou colocar os parafusos. Geralmente eu coloco 2 centímetros de distância de cada extremidade do cabo e obviamente posicionando no centro
do cabo ali com relação à largura, ok? Depois de fazer essa marcação, vamos para a furação. Eu faço a furação no chassi da faca com 4,2 milímetros, porque eu vou fazer uma rosca M5, ou seja, a gente tem que subtrair aí a medida do passo da rosca. O parafuso que eu uso é de um passo de 0,8, né? Então eu subtraio e furo com 4,2, beleza? E aí é só fazer a furação no chassi da faca. Com o chassi pronto, furadinho, a gente vai passar essa furação para o bloco. Então a gente vai reposicionar ele no lugar onde a gente desenhou ali, né? Onde a gente fez a marcação no chassi. Vamos reposicionar ali e só passar a furação do chassi para o cabo. Após fazer a furação, vamos dividir aquele bloquinho lá em um par de talas, tá? Dessa forma nós vamos ter esse par de talas totalmente alinhado, com os furos totalmente alinhados, né? Afinal de contas, foi tudo feito em um bloco só e só agora nós estamos dividindo. Depois de dividir, eu vou utilizar um escariador. Esse escariador ele é de pastilha de vídeo, de metal duro, beleza? O diâmetro dele é de 10, que é do diâmetro da cabeça do parafuso que eu uso. E essa hastezinha ali que tem embaixo é uma broca, que eu coloquei com o fio para cima de 4 milímetros. Como a gente fez a furação de 4,2, ela desce legal ali sem gripar e eu consigo colocar o fio para dentro e não ter nenhum tipo de problema ali com ele abrir o furo, né, por conta do fio estar para baixo. Após passar essa furação, eu faço as miudezas da faca, né? Então, por exemplo, ali esse pequeno raio que eu faço no final do fio, que esse pequeno raio ajuda bastante na hora da afiação da faca, quando eu faço direto na lixadeira de cinta, né? Porque a gente não tem que se preocupar muito com aquele cantinho ali. Faço também toda a furação de alívio de peso no cabo. Como ela é uma peça mais pesada, né? Com 6 milímetros de espessura, é interessante fazer uma furação para aliviar um pouquinho o peso na parte da empunhadura. Depois de todas essas miudezas prontas, eu vou para o acabamento do cabo. E para fazer o acabamento do cabo, primeiro nós temos que fazer as roscas ali nos furos, né, para fixar o cabo na faca. E para as roscas eu utilizo um jogo de macho M5 de passo 0,8. E é interessante vocês comprarem um jogo de macho bom, tá? Vocês vão ver aí quando você for adquirir o seu, você vai ver que vai ter um de R$ 25 e um que é mais do que o dobro do preço. Aí geralmente é uns 55, às vezes até 60, R$ 70. Compensa comprar aquele que é mais caro, porque nós trabalhamos com aço que é mais duro, né? Então, por consequência, se a gente compra aquele mais vagabundinho, acaba não dando certo, né? Que se eu não me engano, ele não é nem de aço rápido e não dá certo. Você consegue fazer uma faca só quando muito, e se você der azar, ele quebra no furo e dá muita dor de cabeça. Então compensa já investir em um jogo de macho de qualidade, beleza? Com as roscas já feitas, eu vou parafusar as talas ali no chassi e já vou fazer uma pré-usinagem ali, né? Já praticamente deixar acabada na lixadeira de cinta, lixando toda a silhueta, deixando ela bem anatômica, e depois disso eu faço um acabamento manual utilizando algumas tirinhas de lixa 400 e vou fazendo esse acabamento de forma bem manual mesmo ali, tá? Só o finalzinho, tirando os riscos mais profundos quando sobra algum. Por último, eu faço uma hidratação com óleo mineral de farmácia. É interessante você utilizar o óleo mineral de farmácia, porque ele não é alérgico, né? Não tem ninguém que tenha alergia a esse óleo. Então é interessante você utilizar, porque se você utilizar um WD ou um óleo químico, pode ser que tenha algum tipo de alergia ali, né? O cliente possa ter algum tipo de alergia ao óleo. Agora, uma das partes mais esperadas, a textura. Eu vou utilizar uma lima rotativa de metal duro. A minha aí está bem gasta, mas é essa a intenção, que ela tem uma usinagem mais irregular, né? Por isso que eu utilizo essa bem gasta. Estou utilizando uma retífica industrial da Makita, beleza? Porque dá para fazer com a Dremel também, mas com essa retífica aí eu tenho um desempenho um pouquinho maior aí, consigo trabalhar de forma mais tranquila, beleza? Então, lembrando, no caso eu estou usando uma lima de metal duro, beleza? Uma lima rotativa de metal duro cônica, e na ponta dela ela é raiada, então eu consigo ter esse acabamento mais arredondado ali, né, nessas depressões que eu faço na faca. Agora o próximo passo é fazer o tratamento térmico. Eu já fiz a normalização, geralmente eu faço após o corte da peça, antes de fazer a usinagem do contorno. E como essa peça já está feita a normalização, agora é somente têmpera e revenimento. A têmpera eu vou fazer uma têmpera seletiva, que consiste em aquecer apenas o fio e refrigerar o fio. Eu vou utilizar aí um óleo específico para tratamento térmico, e depois de fazer essa têmpera, essa faca vai ficar ali por cerca de 1 hora a 1 hora e meia, entre 180 a 200 graus, fazendo o revenimento. Após o revenimento eu faço a geometria de fio e depois o acabamento.
A geometria de fio eu vou fazer só afinando um pouco mais ali, né, o desbaste. Eu costumo deixar, quando o desbaste é hollow, eu costumo deixar entre 3 décimos e 4 décimos, tá? Para ter um fio um pouquinho mais resistente ali ao impacto, né, por ser uma peça de campo. E depois de fazer essa geometria utilizando uma lixa 100 ou uma lixa 80, eu faço o acabamento utilizando uma surface cinza, que vai dar um acabamento um pouquinho mais grosso. Após esse acabamento, eu faço a montagem das talas e já faço a fiação. A peça está praticamente pronta. Eu utilizo para fazer a fiação uma lixa grão 400 de óxido de alumínio. Eu vou fazer ali, usinar os dois lados do fio até criar uma rebarba em toda a extensão do fio. Quando essa rebarba está pronta, eu tenho que fazer o alinhamento dessa rebarba. Para isso eu vou utilizar um estrope rotativo que a gente usa no esmeril da SB Cutelaria. Galera, isso aqui adianta muito o trabalho. Você não precisa ficar passando ali na mão, no estrope manual. Ele já sai pronto aqui, você passa uma pastinha de polir ali no estrope, alinha o fio, já sai pronto, cortando muito, ajuda pra caramba mesmo. E agora, meus amigos, dica de ouro para vocês que procuram fornecedores. Se você procura aço para cutelaria, vocês encontram na Manchester Aços. Se vocês procuram material para fazer os cabos das suas facas, vocês encontram na Gavião Madeiras. E se vocês procuram maquinário para produzir as suas facas, vocês encontram na Guajuvira Equipamentos. E qualquer produto ou material para fazer as suas bainhas, vocês encontram na Tony West Couros.